Você está ouvindo Estudo para Culto Doméstico com o Reverendo Anderson Ribeiro, quarta-feira, 2 de setembro de 2020. Tema: Amando o Evangelho. Texto básico: 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você ama o Evangelho? No Inário Novo Cântico, o poeta sacro, no hino 266, declarou: Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Com isso, ele está dizendo que ama a mensagem do Evangelho e que tem grande alegria em vê-lo alcançando outras pessoas e transformando as suas vidas. Este amor pelo Evangelho depende da compreensão que temos de nós e da obra de Cristo em nosso favor. A vida do apóstolo Paulo revela o seu amor pelo Evangelho, pois muito sofrimento e adversidades ele sofreu nesta proclamação. Mas ele dizia: tudo sofro por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:10. Assim como Paulo havia recebido o Evangelho e fora alcançado por graça, ele desejava que outros também o recebessem. Isso o motivava na pregação e a sofrer quaisquer coisas por causa do Evangelho. Qual foi a boa nova que você recebeu? O que você faz com o conhecimento do Evangelho? Da mesma maneira que Paulo se dispunha a pregar o Evangelho, assim se dará conosco quando entendemos a grandiosidade da graça de Deus no Evangelho. Vejamos este ensino. Primeiro, compreendendo o Evangelho. Não há qualquer possibilidade de alguém amar o que não conhece, mas quanto mais se conhece, mais se pode amar. Assim como vamos amar o Evangelho, se não temos a compreensão do que é o Evangelho, se não entendermos nossa condição e que o Evangelho fez em nossas vidas. No versículo 17, Paulo fala que para ser nova criatura, alguém precisa ser alcançado pelo Evangelho, ser transformado e estar ligado a Cristo. Isso quer dizer que tal pessoa sabe quem era e quem é agora. Daí o reconhecimento no versículo 18. Tudo provém de Deus. Paulo está dizendo que esta é a compreensão de quem é nova criatura. Tudo, não apenas algumas coisas, inclusive o fato de que Deus nos reconciliou consigo mesmo. Isso quer dizer que não fomos nós que buscamos a Deus, mas Deus nos buscou. Portanto, a iniciativa da salvação é de Deus. Mas Paulo diz não somente isto, mas que Deus nos reconciliou consigo mesmo. Isto é, reatou o relacionamento, fez a paz conosco mediante a obra de Cristo. Com isso, Paulo está dizendo que Cristo é o nosso mediador,
que pagou o preço para a nossa reconciliação, como declara o profeta. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53, 5. Foi assim que Jesus pagou o preço para nos reconciliar com Deus. Alguém já disse que Barrabás, quando contemplasse o monte da crucificação, diria: ele morreu em meu lugar. E foi isso, de fato, que Jesus fez por nós. Portanto, não é muito servir a Cristo e sofrer por Ele quando compreendemos o Evangelho. Em segundo lugar, o privilégio de compartilhar o Evangelho. Você compartilha o Evangelho? Fala dele para seus amigos, vizinhos e parentes? No versículo 18, Paulo diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Paulo está inicialmente se referindo a si e aos seus colaboradores, mostrando que privilégio é para aqueles que antes condenados, agora são presenteados com uma incumbência dada pelo Senhor. Mas Paulo ainda diz no versículo 19 que Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Isso quer dizer que antes éramos inimigos de Deus e agora Ele nos dá tamanha responsabilidade. Seria como um rei que, depois de perdoar alguém que tivesse cometido um crime, confiasse a ele a guarda do tesouro real. Que Deus maravilhoso é esse que nos dá tão grande incumbência a nós que éramos seus inimigos. É por isso que a próxima descrição de Paulo é que somos embaixadores. O embaixador é aquele que é um porta-voz de um rei, um governador, que recebeu uma incumbência de representá-lo e falar em nome dele. Assim, por essas razões, devemos ser motivados a compartilhar o Evangelho, reconhecendo o grande privilégio que Deus nos tem dado de anunciar o Evangelho da reconciliação. Você ama o Evangelho? Que desculpas você tem dado para testemunhar do Evangelho? O propósito imediato do Evangelho não é reformar as pessoas ou influenciar a sociedade. Tampouco é encher o auditório da igreja. O propósito do Evangelho é comunicar vida espiritual a pecadores mortos em ofensas e pecados. Edgar Andre. Ame este Evangelho que te reconciliou com Deus e seja um embaixador dele. Motivos de oração: que o Senhor seja glorificado nesta situação, descoberta da cura para o coronavírus, profissionais da saúde, pelos idosos e grupo de risco. Orar para que haja consciência sobre o problema para que se evite a propagação do vírus. Orar por aqueles que já estão enfrentando as consequências, por morte ou a enfermidade. Orar pelo nosso país e outros países, pela Igreja do Senhor em todo o mundo, e que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Amém.